E esse trauma do abandono, Luzia, me trouxe tantas feridas na minha adolescência que, querendo ou não, uma criança de 4 anos, ela não enxerga a morte como sendo uma morte, como sendo fim. Ela enxerga como sendo um abandono. Né? Então, pensa uma criança sofrendo o abandono da mãe, né? Ali, a mãe foi embora. Então, mas não vi dentro de um caixão, não vi sendo enterrada, não vi. A última vez que eu vi, ela estava sendo carregada para dentro de um carro. Eu não vi isso. Depois disso, o abandono do meu pai, que simplesmente me leva para casa dos meus irmãos, acabou. Não tem mais responsabilidade. Pronto, era como se ele tivesse... Pronto, entreguei. Não é mais minha responsabilidade. Não vejo mais. Não tenho nenhuma referência paterna durante a fase mais importante da minha vida. Eu não tive referência paterna. Glória a Deus pela vida dos meus irmãos, que aceitaram pegar essa missão de criar uma menina, né, sem entendimento nenhum. E hoje eu dou glória a Deus pela vida dos meus irmãos e eu falo, Senhor, como o Senhor é tão maravilhoso, faz tudo tão certinho. Porque às vezes eu falo para as pessoas, nós somos em 10. As pessoas, meu Deus, tudo isso. E eu falo, glória a Deus por nós isso. éramos em 9. Só que só eu de mulher, acredito. Só você de mulher. Nós somos 4 mulheres e 6 homens. E eu falo, glória a Deus que nós somos em 10, porque os meus irmãos, os mais velhos, eles foram meu pai e minha mãe. Então, se eu não tivesse tido eles, eu não teria tido nenhuma referência de família. E eles foram a minha família, eles cuidaram, eles me protegeram. Todos os meus valores, sabe, eles me deram. Eles me ensinaram a ser mulher, eles me ensinaram a ser humano. Então, todos os valores que eu carrego, com certeza eles aprenderam com o meu pai, com a minha mãe, que eles tiveram um pouco mais de oportunidade de viver com eles, né? Aprenderam com a vida também. Mas eu devo 100% de quem eu sou a eles terem cuidado. Só que mesmo assim, me trouxeram muitas consequências. Esses traumas me trouxeram consequências. Me envolvi com homens mais velhos. Meu Deus. Eu me envolvi por 2 vezes com um homem mais velho que me machucou muito. Uma menina de 18 anos que se envolve com um homem de 45. Isso. O que está buscando? Um pai. Um pai. Pai. Eu não tinha entendimento nenhum. Então, você pega uma menina de 18 anos, um homem de 45, que é muito mais vivido, muito mais esperto. Totalmente. Chega para essa menina e fala assim, eu vou cuidar de você. A partir de hoje, eu cuido de você, eu vou te proteger. Nós vamos nos casar, eu vou te dar uma família. Óbvio que você vai cair. Qualquer menina de 18 anos que sofreu um abandono, que busca uma família, vai cair. E aí, eu me envolvi aos 18 anos com um homem muito mais velho, 45 anos. E para sair desse relacionamento? Eu achando que eu estava, assim, que eu ia ter uma família. Completamente iludida, achando que ia ter uma família. Eu saí desse relacionamento ainda mais ferida. Eu saí desse relacionamento completamente ferida, com uma depressão profunda, onde eu cheguei a pesar 44 quilos. Nossa. 44 quilos, assim, completamente definhada, assim. Foi uma pessoa que judiou muito, uma pessoa que não queria cuidar, só queria se aproveitar. E eu não tinha absolutamente força nenhuma contra ele, né? Uma pessoa que fala assim, eu vou cuidar de você, eu vou te dar uma família, eu vou te proteger. E depois abandona, sem nem dizer o porquê estava abandonando, simplesmente sumiu. Ele nem chegou a falar para mim, a partir de hoje não dá mais. Ele simplesmente sumiu. Não me atendia, eu não entendia o porquê. E cheguei a pesar 44 quilos por causa desse terceiro abandono. E depois disso, eu falei, eu não vou mais me envolver com ninguém, quero ficar sozinha. E aí me aparece, algum tempo depois, um outro homem. Eu com 22, ele com 38. Nossa. Luzia, eu buscava pai em todo o tempo. E não era Todo só canto. pai, eu projetava mãe em todo mundo. Eu conhecia uma mulher que fosse um pouco mais velha que eu já grudava nessa mulher. Eu falava, opa, aqui eu vou ter uma mãe.
Era inconsciente. Era inconsciente, mas eu buscava. Então, quando eu via uma mulher que fosse mais velha que eu já queria ser amiga dessa mulher. Eu falava, aqui eu vou aprender tudo. Aqui vai ser meu porto seguro. E eu projetava minha mãe em todo mundo. E eu projetava pai. Para você entender, para você ver que assim, quando a gente não vive dentro de uma família saudável, com referência de pai e mãe, você vive numa busca eterna. É uma ferida, é um buraco que tem dentro da gente que a gente não consegue tampar. E aí, se você fala assim, mas vai para Jesus, Jesus vai tampar, Jesus vai ajudar, Jesus vai curar, eu sei que vai. Mas mesmo assim, a gente precisa entender a nossa história. A gente precisa entender por que a gente sente tudo isso. Até mesmo porque uma ferida, para ser curada, você vai para o hospital. Se você tem Exato. algo infeccioso, a primeira coisa que vai fazer, ele precisa limpar aquele pus. Exato. Aquela sujidade, toda aquela bactéria, é muito antibiótico, é muita medicação, até que aquilo vai se fechando, que uma nova estrutura de tecido, de pele, cria naquele local, para ela fechar totalmente. E ainda assim, fica ali uma cicatriz. Fica uma cicatriz. Isso mesmo. Fica. E aí, depois eu acabei me envolvendo de novo. E